Olá, aluno do terceiro ano. Estamos de volta aqui com as atividades da quarta remessa. Mas antes de entrar no conteúdo, devo aqui fazer algumas notificações a vocês sobre o que iremos trabalhar nesta remessa e daqui para frente, né, como que vai ser. Então, a princípio, eu quero falar para vocês, ó. Esse aqui é o material, vocês devem estar com ele em mãos, né? Então, nós vamos trabalhar nesta quarta apostila, já vamos começar a trabalhar com literatura. E nas outras apostilas, nós vamos alternar entre uma e outra, né? A gente tem literatura, temos interpretação e temos redação. Então, nós vamos alternar os conteúdos, tá? E nas quinzenas futuras aí, para a gente se preparar para o Enem, certo? Nessa quarta apostila, vocês vão perceber que tem algumas atividades logo no início e não tem conteúdo de explicação. Por quê? Porque é um conteúdo avaliativo, certo? O conteúdo dessa explicação, dessas atividades, conteúdo explicativo dessas atividades, vocês tiveram aí na apostila diagnóstica, que foi a primeira, e na segunda e na terceira. Então, selecionei algumas questões e lancei como atividade avaliativa. A primeira questão, vocês não precisam fazê-la, porque na minha preparação aqui da atividade, eu acabei deixando com as respostas, certo? Então, não precisa fazer anotação nenhuma. Esquece a primeira questão. E não teve como alterar, porque eu mandei a apostila para a direção da escola e quando eu percebi, já tinha sido impressa. Então, para não perder o material, simplesmente a gente cancela essa primeira questão. As demais questões vocês vão fazer normal, tá? É a segunda questão. Aí vocês vão ter aí questões de escolha, né? Todas elas são questões objetivas. Então, vocês vão escolher qual a alternativa correta em cada uma delas. Mas leiam com atenção, tá? Leiam com atenção para vocês marcarem a resposta correta. Certo? No total, vocês têm aí 15 questões relacionado às 3 apostilas primeiras. E após essa avaliação, né, para quem está fazendo aí pela apostila, primeiro tem essa avaliação e depois a gente vai entrar aí no conteúdo do livro do Enem, que é o livro de literatura, certo? Então, no livro de literatura, só retomando, tá? Quem está fazendo na apostila, você vai ter o conteúdo todo na apostila, avaliação, o material aí de orientação para fazer o trabalho do Enem, tá? Do livro do Enem. E no final você vai ter também uma revisão de algum conteúdo, tá? Que você viu no segundo ano, certo? Ainda vamos continuar trabalhando com os conteúdos do segundo ano para reforçar o conhecimento. Tá? Então, nessa quarta remessa, o conteúdo de literatura que nós vamos trabalhar, tá? Vocês vão encontrar ele no livro de vocês, tá? Aí na apostila, tanto na apostila quanto na plataforma, vai estar o material lá explicando dessa seguinte forma. Observação: leia todo o conteúdo da aula 1, volume 1 do livro de literatura Enem, e responda as atividades de 1 a 10, certo? Então você vai iniciar o seu livro, tá? Aula 1, certo?
você vai ler esse conteúdo sobre literatura. No formulário ou na apostila, você vai colocar a resposta aqui, tá? Conforme a questão que você responder, questão 1, você tem lá as opções de escolha de resposta. Você vai copiar aqui pro gabarito aqui da apostila. Você vai copiar a resposta, tá? Destaca aqui a letra, se A, B, C, D ou E, e escreve a resposta que está lá, que você escolheu. Tá? Não é só para marcar um xizinho aqui, uma bolinha, não. Eu preciso que você marque aqui e escreva, tá? Qual que é a resposta, certo? Não façam nada aleatório, tá? Marque de qualquer jeito, marque aqui, aí destaque aqui qual que é a letra e escreva a resposta, certo? Então nada de bicho de 7 cabeças aqui, é coisa simples, coisa fácil de fazer. E aí vem, depois que você concluir as 10 atividades, você terá aqui conteúdo de revisão. No conteúdo de revisão, vocês terão aí uma revisão sobre o contexto histórico do naturalismo. Tá? Um pouco aí da história aí do naturalismo, as características, tá? Determinismo, zoomorfismo, positivismo, objetivismo e impessoalidade, retrato dos marginalizados, linguagem oral e vida real. Tá? Vamos ver aí os principais autores do naturalismo, principais obras do naturalismo. Aí vocês devem lembrar sobre o livro Cortiço. Já viram algum assunto sobre ele? Os mais curiosos aí com certeza já leram aí o livro Cortiço. Então tem indicação aí, ó, Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, O Missionário, Inglês de Souza, O Ateneu, de Raul Pompeia, certo? Aqui são algumas das obras. Então, naturalismo e realismo no Brasil também vai fazer parte do contexto aí dentro desse conteúdo. Aproximação, né, aproximações e diferenças entre um e o outro. E aí, por fim, vocês terão aí o questionário, né? Vocês responderem aí com as palavras de vocês, tá? Tanto na apostila quanto na plataforma. Eu vou deixar lá de forma produção de um parágrafo e vocês farão um pequeno parágrafo aí colocando as palavras de vocês, né? O que é o naturalismo, quais as principais características desse movimento, quando esse movimento chegou ao Brasil, no Brasil quem foi o principal representante desse período, né? Desse período do naturalismo, quais foram as obras mais destacadas a respeito desse movimento naturalismo. Alguns outros escritores brasileiros também eram destaque. Quais são eles? Então, leiam o texto, retomem o texto, e aí vocês coloquem aqui quais são esses escritores. Certo? Então, essa orientação sobre a quarta apostila, tá? Nós vamos conversando, tá? Sobre as atividades do Enem, sobre a atividade de leitura. E aqui a gente encerra então a orientação aí sobre o conteúdo da apostila e aguardo o cumprimento das atividades de vocês. Um abraço, que Deus abençoe a todos e a gente vai se falando.